Olá, bom dia! Começa agora o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século 21. Eu sou o Padre Air José e até ao meio-dia estaremos aqui rezando com você, refletindo, acolhendo os seus pedidos de oração, porque assim a gente reza juntos, colocamos diante de Deus os pedidos que nós temos, as nossas intenções, também os nossos louvores e as nossas ações de graças. Tudo isso, claro, para a gente sempre estar bem e, claro, em sintonia com Deus, colocando diante dele essas necessidades tão preciosas para cada um de nós. Por isso que você é o nosso convidado todo especial desta manhã de quarta-feira aqui no programa Você Pode Ser Feliz. A nossa temática de hoje tem tudo a ver com o Evangelho do dia, quando Jesus lá se encontra, de certa forma, com os leprosos. E Jesus diz a eles assim, aliás, eles chegam até Jesus e pedem compaixão. Depois a gente vai até assistir o Evangelho de hoje. E a partir disso Jesus conversa com eles, mostrando um caminho específico para que eles fossem até o templo e aí, claro, todos são curados, porém um apenas volta para agradecer a Jesus. Este que volta tem um coração perfeitamente agradecido, porque ama o fato de ter sido curado por Jesus e ter sido acolhido com tanta generosidade, com tanto amor por Jesus. E claro, Jesus fica comovido com este ato, com esse gesto de gratidão deste leproso, aliás, ex-leproso, não é? Aquele que foi curado junto com os outros e que recebe por isso a possibilidade, uma nova chance de retomar a sua vida. E eu digo nova chance porque no tempo de Jesus, quando a pessoa tinha alguma doença, essa pessoa ela era muito marginalizada e, claro, ficava à margem da sociedade mesmo, quando as pessoas de fato até não queriam o convívio com essas pessoas, não é? Por isso elas têm uma nova chance, a cura é um novo momento na vida daquela pessoa, ela pode, a partir daquele momento, retomar a sua vida. Por isso, aquele que voltou até Jesus, ele teve esse gesto de gratidão. A pergunta do dia é, você é uma pessoa grata? Você tem a gratidão, de fato, a Deus ou até mesmo a outras pessoas, ou até a você mesmo por um gesto de, uma atitude corajosa que você teve, um gesto de solidariedade que você teve? Tudo isso é um gesto de gratidão para com a gente mesmo, né? Quer dizer, eu pude fazer o bem para alguém. Eu pude entender que a outra pessoa tinha uma necessidade maior do que a minha. E aí a gente acaba sendo grato com aquela pessoa. Por isso o tema de hoje, o poder da gratidão. Como é que você vê isso? Você é uma pessoa, como eu perguntei antes, grata a Deus, às pessoas, grata à vida, né? Porque normalmente nós temos tantas coisas importantes para colocar diante de Deus. Então essa é a temática de hoje, o poder da gratidão. Para participar com a gente, você sabe, 0 operadora 19 3871 9620. Você vai ligar, colocar as suas intenções, os seus pedidos de oração. Fica aqui aguardando para a gente rezar juntos, né? Apresentar diante de Deus as suas maiores necessidades, né? Isso é mais importante do que tantas outras coisas que a gente faz por aí. Quantas coisas, né? Nós gostaríamos de agradecer a Deus. Então você vai ligar para cá, colocando a sua intenção, colocando também o nome de pessoas, alguém que faz aniversário, alguém que está doente, alguém que está num processo difícil, com tantas situações, você pode ligar para cá, 0 operadora 19 3871 9620. E também, claro, você pode participar pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Século 21. E ali a gente vai ver quais são as suas manifestações, não é? Os seus pedidos, as suas intenções. E cada pedido, em cada intenção, em cada ato de louvor, a gente sempre agradece a Deus e coloca diante dele as suas intenções. Eu peço também que você comece a fazer já a sua ligação, porque no próximo bloco, você sabe, como sempre, a gente tem aquele momento tão especial, tão carinhoso mesmo, de colocar diante de Deus, se colocar diante de Deus e rezar. E aí eu trago as suas orações, viu? Então aproveite, olha, você tem um tempinho, olha, temos um tempinho já para você fazer a sua ligação, fazer a sua participação e dizer, olha, de fato, eu quero agradecer a Deus por isso, quero agradecer a Deus por aquilo, tenho essas intenções também para apresentar. Então fica aqui aguardando a sua participação, tanto pelo telefone, 0 operadora 19 3871 9620 ou pelo Facebook, facebook.com/Rede Século 21. Quero lembrar o seguinte, todos vocês que ligarem, de todos aqueles que ligarem, lá no finalzinho do nosso programa, todas as ligações, a gente vai tirar 3 nomes, vamos sortear e nós vamos ligar para você, para que você coloque, claro, a sua intenção e a gente possa rezar juntos, né, no finalzinho do nosso programa, tá bom? Então vai ligando, porque quem sabe, não é você que vai falar comigo aqui no finalzinho do nosso programa de hoje, tá bom? Olha só, poder da gratidão. Você sabe que Jesus Cristo, ele ensinava, melhor dizendo, aos seus discípulos, não é? Essa questão da gratidão. Ensinava porque acreditava que estes discípulos tinham
que aprender com a gratidão. Isso é formidável. Jesus tinha essa preocupação de fazer chegar ao coração dos discípulos justamente isto. Olha, serem gratos a Deus pela vida, serem gratos a Deus por terem pessoas ao redor e partilhar a vida com essas pessoas, terem a graça de saber e de ver, de presenciar a cura, que Jesus sempre fazia acontecer na vida das pessoas. Gratidão, sempre, sempre. E em vários momentos, Jesus sempre encontrava pessoas essas que ele curava e que também voltavam para agradecer a Jesus. Primeiro eram pessoas que pediam a compaixão. Isso é muito interessante. A partir disso, pela fé dessas pessoas, Jesus as curava. Sabe uma coisa legal, eu acho, de tudo isso? É que nós precisamos, cada vez mais, entender que esse processo de gratidão é uma realidade que deve em todos os momentos estar na nossa vida. Então, para a gente começar o nosso programa de hoje, vamos pensar nisso. Por exemplo, vamos ter como referência aquelas pessoas que Jesus curava, não é? Aquelas pessoas que tinham uma necessidade toda especial. Alguns porque passavam por momentos difíceis, não é? Alguns, até a gente vê na palavra de Deus, alguns endemoniados, alguns que tinham alguma doença muito grave, alguns que simplesmente eram expulsos do convívio das pessoas, porque as autoridades religiosas diziam que elas eram possuídas ou elas eram pessoas que não correspondiam de fato com a vida que eles achavam que era a vida correta, a vida normal, entre aspas, não é? E Jesus ia até essas pessoas. Então, primeira coisa, a realidade dessas pessoas era uma realidade que suplicava a Jesus a compaixão, tá bom? Aí a gente entra com um detalhe especial, a compaixão vinculada à misericórdia de Jesus. A pessoa que estava doente pedia essa compaixão. Jesus, tenha compaixão de nós, olhe por cada um de nós, olhe pelas nossas necessidades. Inclusive, você sabia que alguns dos discípulos ou seguidores de Jesus, eles até tentavam impedir as pessoas de chegarem até Jesus, porque achavam que iam amolar Jesus, né? Jesus com tanta coisa, com tantas pessoas para curar, para conversar, para rezar por elas, mais outra multidão. Jesus sempre pedia aos seus discípulos que deixassem com que essas pessoas se aproximassem dele. E aí Jesus, por causa do pedido dessas pessoas, de terem compaixão delas, ele usava esse mesmo sentimento, né? Bom, já que vocês querem a minha compaixão, eu dou essa compaixão a vocês através da cura. E isso se manifestava na vida dessas pessoas. Quantas foram inúmeras, que depois de serem curadas, vão seguir Jesus e começam a dar testemunho de Jesus. Olha que legal isso, não é? As pessoas viam ali, de fato, um homem justo, um homem íntegro. A gente segue essas pessoas quando a gente percebe que essas pessoas são boas assim. A gente chega até os outros, né, principalmente por alguma atitude que aquela pessoa teve e que aquela atitude nos chama a atenção. E a gente começa a sermos gratos a essas pessoas simplesmente pelo testemunho que elas dão. É bonito isso, né? Você saber que vai conversar com uma pessoa, ou um padre, ou um leigo, ou uma religiosa, um amigo seu, alguém da sua família, alguém muito próximo, ou parente, não importa, não é? E você vai conversar com essas pessoas porque você percebe que aquela pessoa tem alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que te ajuda, alguma coisa que te ilumina, te dá um caminho, uma direção. Então você vai lá porque você é grato a Deus por aquelas pessoas existirem, não é assim? E isso acontecia com aquelas pessoas que circundavam Jesus. Continuavam seguindo porque amavam e acreditavam no seu testemunho. Então vamos pensar nisso nesta manhã de quarta-feira. Por que, você é grato a Deus? Quais são as atitudes, quais são os acontecimentos que colocam no teu coração esse sentimento de agradecimento, o poder da gratidão, não é? Nós vamos ter aqui no nosso programa de hoje duas pessoas muito especiais, um psicólogo, o Evandro Aranha, e também vamos ter aqui o Padre Robson. Nós vamos bater um papo sobre essa dimensão da gratidão. Como é que fica isso na nossa vida? Como é que a gente pode compreender a gratidão? Será que quando nós nos esquecemos de dar graças a Deus, o Padre Robson poderá nos ajudar nisso, né? Dar graças a Deus, nós estamos sendo incoerentes, estamos sendo assim mal agradecidos a Deus porque não nos lembramos. Será que Deus exerce um tipo de cobrança sobre nós? Quando nós, tendo a vida, a gente começa a reclamar das coisas, como é que funciona isso? Então, vamos ter dois convidados aqui muito especiais para um bom bate-papo e para nos ajudar a entender todas essas coisas. Como nós podemos viver plenamente a nossa vida
em Deus, tá bom? Por isso eu peço que você já comece fazendo a sua participação, como eu já pedi antes aqui, vai fazer a sua ligação, pegue o seu telefone, ligue para cá, 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo Facebook, facebook.com/Rede Século 21. Aguarda a sua participação, aguarda a sua ligação, colocando as suas intenções. Se você quiser também falar sobre essa questão da gratidão, seja no Facebook, pelo Facebook ou pelo telefone também, diga e a gente aqui coloque os seus pedidos, coloque as suas intenções e acredita de fato naquilo que você coloca como muito especial para você. Então aguardo já a sua participação, tá bom? Isso porque também no próximo bloco a gente tem aí a nossa oração especial para você, não é? Tem algum pedido especial? Tem alguém que todos os dias tem pedido a você que reze por ela? Então coloque o nome dessas pessoas e a gente vai rezar junto daqui a pouco. É um bloco especial. Vamos ter o Salmo do dia. Qual é o Salmo que nós rezamos na missa de hoje? Não sei se você já participou da missa, não é? Já rezei hoje de manhã e nós temos um salmo belíssimo hoje, não é? Um salmo que mostra um Deus que nos conduz, a gente vai ver isso no próximo bloco, tá bom? Então faça a sua ligação, coloque o seu pedido de oração e a gente vai rezar juntos aqui, apresentando a Deus aquilo que é mais importante para você, tá bom? Vamos no intervalo, daqui a pouco a gente já volta e você sabe que o nosso intervalo aqui, olha, ele é sempre muito rapidinho, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.